Jesus, celebramos o seu nascimento na sexta-feira passada. E no domingo imediato ao Natal de Jesus, a igreja celebra a família de Jesus, com o intuito de nos levar a olhar e a rezar pelas nossas famílias. A primeira lição que nós podemos tirar é que todos nós somos frutos do encontro de três histórias. A história de Deus, que nos criou, que nos permitiu viver. A história do nosso pai, a história da nossa mãe. É o encontro destas três histórias que brota a nossa existência e começa a nossa história. A nossa história não começa conosco. A nossa história começou lá no seio da Trindade, quando Deus cria o ser humano. A nossa história começa na história da humanidade, do ser humano sobre a face da terra. A nossa história começa com a história das nossas famílias. E a nossa história começa com o nosso nascimento. Portanto, nós devemos ter um senso profundo de gratidão com todos aqueles que, com suas histórias, contribuíram para a nossa história. Nós também não apenas fomos nascidos e deixados ao léu e nós podemos viver sozinhos. Não. A nossa história dependeu de tanta gente que nos acolheu e cuidou de nós. Sem este acolhimento, sem este cuidado, nós não teríamos história. Nós não seríamos nada. A segunda lição, quando se fala em família, e que está presente no Evangelho, que está presente na primeira leitura, está presente na segunda leitura, é que família tem problema. Família tem problema. Nós vimos na primeira leitura problema de abandono dos filhos em relação aos pais. Nós vimos problema de incompreensão dos filhos para com os pais, a ponto do autor sagrado dizer: respeita e considera teu pai e tua mãe, mesmo que eles tenham perdido a lucidez. Se tu quiseres ter uma vida longa, cuida dele. Mesmo que ele esteja envelhecido e tenha perdido a lucidez. Por que que o autor sagrado diz isto? Diz isto porque é comum, é fato, que os filhos abandonem seus pais, que os filhos sejam mal agradecidos, que os filhos não os socorram no momento que eles precisam. Família tem problema. Na segunda leitura da carta aos Colossenses, nós encontramos vários problemas na família. Um problema
autoritarismo dos homens. Outro problema, falta de docilidade das mulheres. Outro problema que se repete, falta de obediência dos filhos. Outro problema, pais que sufocam o Espírito Santo na vida dos filhos. Família tem problema. Problema de relacionamento. Família não é uma realidade imaginária, só de bondade, tesouro, meu tesouro, tudo para mim. Isto é romantismo barato. Família tem problema. E no Evangelho, nós encontramos um problema de dificuldade de compreensão. Apesar de Maria ser santa, santíssima, apesar de José ser santo, mas eles, num determinado momento, não compreenderam o seu filho. Não compreenderam. Eles perderam de vista. Não é no sentido como é descrito literalmente. Significa que, por um momento, ficou tudo escuro. Eles não conseguiam entender o que Jesus queria, o que Jesus ia fazer, onde ia chegar. E eles vão ao encontro. E aqui vem a terceira lição. Problemas de família se resolvem na união. Maria não volta sozinha. José não volta sozinho. José não acusa Maria. Maria não acusa José. Eles se unem. Imagine se fosse você na sua casa. Quando surge um problema. Quantos esposos colocam a responsabilidade sobre a esposa? Quantas esposas colocam a responsabilidade sobre os esposos? Quantos filhos colocam os seus próprios erros, a responsabilidade sobre os pais? Porque me teve. Foi por isso. Eu não me dei bem porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim. Eu me tornei isso ou aquilo por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Se não tem pai é porque não tinha pai, se tem pai é porque tinha. Se não tem mãe é porque a mãe abandonou. Se a mãe não abandona é porque a mãe não abandonou. É o que nós ouvimos todos os dias. Hoje nós padres estamos um pouco mais tranquilos, porque tem o CAPS. E lá tem assistente social, lá tem enfermeiro, lá tem psicólogo para ouvir esses queixumes. Que na realidade é uma desunião e não assumir a responsabilidade do seu fracasso, dos seus erros, das suas loucuras, e colocar sobre os outros. A família de Nazaré tem problema, como as outras famílias têm problema. Porém, nos ensina como sair dos problemas, nos unindo. Depois, uma quarta lição. Olha que sutileza. A gente precisa muita oração para entender esta quarta lição.
Olha como é que Maria fala. Meu filho, por que fizestes isto? Teu pai e eu estávamos aflitos te procurando. Por que que ela não disse eu e teu pai? Olha que sabedoria na família, quando cada um se coloca em primeiro lugar, eu, depois os outros, é a fonte de sofrimento e desentendimento. Maria coloca em primeiro lugar o tu, o outro, teu pai e eu estávamos aflitos. Se a esposa coloca em primeiro lugar o esposo, e se o esposo coloca em primeiro lugar a esposa, se ambos colocam em primeiro lugar os filhos, se os filhos colocam em primeiro lugar os pais, eis aí o caminho de solução. Existem filhos que não são como os da primeira leitura, que abandonam os pais no sofrimento e na velhice. Mas só se voltam para os pais quando eles adoecem. Mas quando eles provocam os pais a adoecer, eles não percebem. Eles não percebem. Hoje eu estava conversando sobre uma senhora, pessoa extraordinária, muito boa. E as pessoas dizendo que ela não saía de casa mais, que não chegava nem à calçada. E eu ouvi uma pessoa dizer, também, o problema que os filhos dela criaram. Ou seja, talvez eles até cuidem da mãe doente. Só que eles não percebem que ela adoeceu porque foram eles que criaram a doença dela. São problemas que nascem quando o primeiro sou eu. Eu não percebo que se eu fizer isso, minha mãe vai sofrer. Depois que ela sofrer, depois que ela estiver deprimida, eu vou cuidar dela. E por que você antes não agiu de modo que ela não se deprimisse? Que ele não se deprimisse? É o que nós vemos. Maria Santíssima nos dá um modo. A família de Nazaré é uma família que tem problema financeiro, é uma família que tem problema, que precisa se mudar, tem que encontrar abrigo no estrangeiro, é uma família que tem problema de dificuldade de compreender o filho, é uma família que enfrenta a viuvez, é uma família que perde o filho enquanto a mãe ainda é viva. São problemas enormes como os nossos problemas. Porém, nos dão esta lição. Primeiro, que é a terceira que eu falei. Se resume, se reúne, se resolve problema unido. Unindo a família, não é botando culpa uns dos outros. A quarta que eu falei, colocar o outro em primeiro lugar. Eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou criar problema para minha irmã, vou criar problema para o meu irmão, vou criar problema para o meu pai, vou criar problema para minha mãe. Mas o egoísmo
enlouqueceu as pessoas, que elas não se importam de criar problemas para os outros. Não se importam. Maria nos ensina, não seja eu, a vida é minha, eu que quero, eu tenho direito, eu sou assim, eu preciso. Olha o outro. Olha o outro. Tu não nasceste de uma vareta de condão, nem nasceu como cebola braba. Alguém cuidou de ti. O que tu és tem a ver com os outros. O que tu fizeres tem a ver com os outros. Olha o outro. Pensa no outro. Ensinamento que Nossa Senhora nos ensina. Teu pai e eu estávamos aflitos. E por fim, uma quinta lição. Teria mais, mas eu vou ficar só com mais esta. Jesus desce com eles para Nazaré e lhes era obediente. Obediente. Jesus obedece. Obedece o pai. Obedece a mãe. E esta obediência consiste em ouvir, consiste em seguir, consiste numa profunda comunhão. E nós encontramos como que um fio condutor em toda a história, que diz, como era de costume, todos os anos, eles iam para Jerusalém. A primeira leitura repete, a segunda leitura repete, cantai hinos e louvores ao Senhor. A família precisa de oração. A família de Nazaré vai todos os anos à festa da Páscoa em Jerusalém. Nós vimos no outro evangelho de Lucas também que diz como era seu costume, aos sábados ele ia para a sinagoga. E um dia lhe foi dado o livro do profeta Isaías para que ele lesse. Então é uma família que reza. É uma família que se recomenda a Deus. E se nós hoje não vivermos isto, as outras lições nós não seremos capazes de realizar. Ela não é uma sexta lição. É uma condição sem a qual nós não podemos aprender a viver as outras lições. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora interceda por nós, que São José, que Jesus, que soube ser obediente e rezar com a sua família, nos conceda esta graça da obediência e da oração em família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.